Então, para que nós possamos começar o nosso estudo, nós sempre fazemos um exórdio de ambientação e uma prece de início. Então, o exórdio de ambientação de hoje, sugerido pela Adriana, o exórdio de hoje é extraído do livro Caminho, Verdade e Vida. O capítulo é o capítulo 134 desse livro, ditado por Emmanuel. O capítulo 134 é Basta Pouco. E a mensagem de nossa agenda, a data proposta pela Adriana, é extraída do dia 10 de abril. Essa mensagem de 10 de abril é extraída do livro Fonte Viva, do capítulo 175 desse livro, Fonte Viva, também ditado por Emmanuel. A mensagem diz o seguinte: mostra o sinal de quem tomou o rumo da definitiva renovação interior, disposto a consagrar-se ao eterno bem e a soerguer seu coração no grande caminho. Então, visto isso, eu convido a Adriana para poder fazer a leitura para nós do exórdio. Página 283. Basta pouco. É o seguinte epígrafe. Disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Está em João, capítulo 14, versículo 22. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador, a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz à manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela e só com isso prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas, proferidas em tribunas sanguinolentas. Apenas compreende espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrer amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirige. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade, com as arregimentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Uma vez ambientado pelo exórdio, nós convidamos Liana para proferir a prece de início. Convido a todos neste momento para nos aproximarmos ainda mais do nosso Pai Celestial. E para isso, se desejarem fechar os olhos, mas que os olhos da alma estejam sempre abertos para ouvirmos a palavra do nosso Mestre Jesus. Amado Mestre, agradecemos por mais esta oportunidade de aprendizagem, que busquemos em nossas palavras de hoje a simplicidade de tuas lições. Buscamos a tua presença nas coisas simples, nas atitudes de amor,
os sentimentos de caridade, de paz, de harmonia. Como a terra muitas vezes estéril, seca, implora pela chuva, nós também, como seres imperfeitos neste plano terrestre, conscientes de nossas imperfeições, imploramos também a Tua palavra, que como a água na terra, também traz para nós a vida e a oportunidade de florirmos em busca dos Teus ensinamentos e do caminho que nos leva ao Pai. Que nesta oportunidade de estudo, aqui todos reunidos em Teu nome, possamos encontrar nas Tuas palavras esta água que poderá nos encher de possibilidades, encontrarmos cada vez mais a Tua luz sobre nós e Tuas mãos estendidas para que aprendamos Tuas lições, possamos aplicá-las em prol da humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início. Então, podemos dar início, né, ao nosso estudo, continuar o nosso estudo do livro Missionários da Luz. O capítulo é o capítulo 9, Mediunidade e Fenômeno. Eu convido a todos a participar do estudo. Então, volto a lembrar, o estudo é um estudo participativo, que ele é fundamentado na participação de todos. Quando nós realizamos esse estudo aos moldes do Evangelho no Lar, são pontos de luz em cada casa, em cada residência, que está servindo de ponto de apoio para os espíritos de luz poder trazer os irmãos para poder participar deste nosso encontro, aproveitando para iluminar as casas, iluminar as famílias, mas, sobretudo, também trazer comentários, elucidações que são intuídas através de cada um de nós, né? Então, a dúvida que surgir, eu peço que coloque. O comentário que sentir no coração, peço que extrapole esse comentário para nós, né? Para que o estudo seja um estudo dinâmico, tá bom? O estudo é feito com a participação de todos. Então, vamos começar. Mediunidade e fenômeno. Então, lembrando que André Luiz está acompanhando o seu mentor Alexandre nessa obra, na Terra, para poder aprender como que ele, espírito desencarnado, pode atuar auxiliando aos irmãos desencarnados. Então, é isso que André Luiz está fazendo com Alexandre. E Alexandre, nesse momento do livro, ele está levando André Luiz para um centro espírita que está servindo de base para que Alexandre, enquanto espírito, né, ele realize trabalhos de educação espiritual aos desencarnados e aos irmãos encarnados através do desdobramento durante o sono. Então, esse capítulo, Mediunidade e Fenômeno, é o título da palestra que Alexandre vai dar para os desencarnados e os encarnados desdobrados do sono, solicitado pelos próprios assistentes. Então, vamos entender. Era considerável o número de amigos encarnados provisoriamente libertos do corpo físico pelo sono. Então, nós sabemos, né, colocado por André Luiz, por Kardec, no Livro dos Espíritos, né, na parte 2ª do Livro dos Espíritos, traz um tópico lá, emancipação da alma, né? Então, o que é emancipação da alma? Emancipação é independência. É quando a alma se torna independente da sua ligação do corpo. Ou seja, na maioria das vezes, durante o sono. Por que eu digo na maioria das vezes? Porque existem algumas pessoas que, durante o estado de vigília, têm essa capacidade
de fazer o desdobramento, né? Chico Xavier, só para dar um exemplo, ele, muitas das vezes, atendendo no Centro Espírita em Uberaba, ele realizando atendimento, ele se desdobrava, fazia duas coisas. Ele atendia fisicamente e em espírito ele se desdobrava e ia às casas de Uberaba para fazer alguns trabalhos. Tanto é que tem um relato de que um amigo do Chico, no horário, esse amigo não estava no centro, no horário do trabalho do Chico no centro, bate a porta desse amigo, do Chico. Quando esse amigo do Chico vai abrir a porta de sua casa, era Chico. E aí o amigo, Chico, você não está trabalhando no centro hoje, não? Tô, meu amigo, mas é porque você estava precisando de mim. Então ele fala que esse amigo relata tudo, né? Como que ele encontrou com o Chico em desdobramento. Tem um livro de Divaldo que chama Vivências em Família. Tem um capítulo desse livro que chama Lia e Luffit. Lee Luffit. O que é? É um capítulo muito bonito que a gente teve a oportunidade de ler. Fala sobre uma avó que criava uma neta, uma avó muito pobrinha no meio do mato, lá em Uberaba, isso é verídico, né? Criava no meio do mato uma cabaninha muito singela, e a netinha era paraplégica, toda problemática. E Divaldo relata que Chico convidou Divaldo para poder ir lá fazer a visita, porque ele sempre ia à noite, né, em certos dias da semana, à noite, levar mantimento para elas. Mas por que eu estou falando isso? Porque nesse capítulo relata como que Chico descobriu qual que era a relação entre a avó e a netinha. Num dos seus atendimentos no centro de Uberaba, Chico atendendo e levanta a visão, e ele, desdobrado, ele vê dois espíritos chegando, espíritos femininos, com vestidas da época da Inquisição, né, mulheres com aqueles vestidos longos, chegando para Chico e falando: Chico, eu sou a Lia e essa aqui é a Luft. Nós éramos da época da Inquisição e nós cometemos um desagravo muito grande. Nós entregávamos para os inquisitores histórias de família que praticavam religiões diversas da Igreja Católica. E então aqueles que nós denunciávamos eram então condenados à fogueira. Então nós temos uma dívida muito grande, por isso que nós estamos encarnados agora como vó e neta, naquela barraquinha muito humilde no meio do mato. Então, para ver que o desdobramento ele é muito comum no sono, mas em alguns casos durante o estado de vigília também, tá? Mas nesse caso que nós estamos aqui do livro, ele traz para nós esse desdobramento aqui no momento do sono. Emancipação da Alma, livro 2 do Livro dos Espíritos, capítulo Emancipação da Alma. Tá? Então, de novo, era considerável o número de amigos encarnados provisoriamente libertos do corpo físico pelo sono, que se congregavam no vasto salão. Em primeiro lugar, junto da mesa diretora, onde Alexandre assumia a chefia, instalaram-se os alunos diretos e permanentes do generoso e sábio instrutor. Então, veja, né, que Alexandre está fazendo essa assembleia como espírito, recebendo os irmãos encarnados e desencarnados, mas tem aquela equipe de alunos que são aqueles alunos permanentes. São os alunos permanentes, né? Então, nós temos no nosso grupo
acredito aí, em torno de quase 50, né? No nosso grupo do WhatsApp. Quase 50, se não tiver mais 50. Não fiz as contas ainda não. Membros. Mas, nos nossos encontros, uma média de 12. Eu até lembro muito do Guto, né? Hoje tem 11, está faltando um. Eu lembro do Guto, o Guto falando 12, que é o número dos discípulos, né? De Cristo. Então, são exatamente aqueles que entenderam a missão. Entenderam a missão. Uma oportunidade única de encontro de espíritos que se comprometeram a tempo de se encontrarem para poder fazer uma reciclagem de assuntos do espírito, né? Assunto do espírito. Por isso nós lembramos sempre, né, o meio do Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, no versículo 33, onde Mateus relata Cristo dizendo: voltai em primeiro lugar para o reino de Deus. O reino de Deus são as coisas do espírito. O reino de Deus é esse nosso espírito, onde Deus reina em nós. Então, voltai em primeiro lugar para o reino de Deus. E toda a sua justiça e essas coisas se acrescentarão a vós. Né? Então, cuidar. Então, quando a gente compreende a importância disso, a gente se sente na obrigação de estar presente. Então, esses alunos de Alexandre, eles compreenderam isso. Então, constitui esse grupo de alunos diretos, permanentes de Alexandre. Né? Então, vamos lá. Os alunos diretos e permanentes do generoso sábio instrutor distribuíam-se os demais em turmas sucessivas, do segundo plano. Calculei a assistência de companheiros nessas condições em pouco mais de 100 pessoas. Então, uma turma de um pouquinho mais de 100 pessoas. Aproximadamente, exceção dos desencarnados que acorriam até ali em mais vasta expressão. Além do grupo do irmão Francisco, que trouxeram os tutelados, então Francisco era aquele irmão, né, que era responsável por trazer os tutelados para essa assembleia, outras associações da mesma natureza compareciam com seus pupilos, interessados em novas instruções. Então, vejam, vários grupos, né, sendo encaminhados para lá, né, com seus líderes, tal. É o que acontece nos nossos encontros. É o Evangelho no lar estudado nos nossos encontros. Então, cada um serve de ponto de luz para esse encontro de irmãos espirituais, tutelados, para que possa pegar essa luz e realizar o estudo em conjunto conosco. Além do grupo do irmão Francisco, trouxeram outras associações. Observei, porém, uma particularidade. Somente os aprendizes comprometidos com Alexandre podiam relacionar suas dúvidas, pedidos e indagações, não em sentido verbal, mas por consultas que eram previamente transmitidas a ele antes de iniciar a dissertação. Então, o que acontece? Alexandre, ele vai fazer a palestra, é uma palestra que é frequente, né? E aí, o assunto da palestra, como que é trazido, Alexandre? O assunto da palestra é nos momentos anteriores à palestra, aqueles alunos que são permanentes, ou seja, que são assíduos, eles têm a capacidade de passar para Alexandre mentalmente. Por quê? Porque os espíritos se comunicam pelo pensamento, né? Então, esses alunos têm essa afinidade com Alexandre, então eles transmitem as sugestões para Alexandre. Alexandre compila as sugestões e dessas sugestões ele tira a temática da palestra. Então, dessas sugestões que ele tirou a temática da palestra desse capítulo,
que é mediunidade e fenômeno. Volto a lembrar que, para nós, no nosso estudo, a gente encara mediunidade como a nossa propriedade de elevar o nosso pensamento à espiritualidade. Tá? A gente encara como médium isso. Todos nós a capacidade de elevar o nosso pensamento com a espiritualidade, através de uma oração, recebendo intuição. Tá? Então a gente encara isso dessa forma, para que a gente possa aproveitar mais os ensinamentos dos espíritos. Para não falar a mediunidade, é só o cara que fez o curso mediúnico, que exerce, né, como médium. Não. Médios somos todos nós. Então, o termo médio, mediunidade das obras, nós vamos encarar como essa capacidade que todos temos de elevar os pensamentos à espiritualidade de luz, para poder recebermos, né, as intuições, ok? Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, atendendo-me à curiosidade, Sertório, que se mantinha ao meu lado, explicou atencioso. Então, quem que é esse personagem, Sertório? Sertório é um espírito que auxilia Alexandre, e é exatamente Sertório que Alexandre solicitou que fosse verificar por que Marcondes e Vieira, que eram encarnados, que teriam que ser desdobrados durante o sono, não estavam presentes. Quando o Sertório vai e verifica tanto Marcondes como Vieira, verifica que eles estão em situações durante o sono comprometedoras, que não os permitia sair daquela situação para ir para esse encontro. Né? Tanto é que Sertório ele teve que acordar Vieira, porque ele estava sob influência de um espírito de baixas regiões, né? Então o Sertório teve que acordar Vieira para que ele pudesse desfazer aquele comprometimento com esse espírito dessas baixas regiões. Então é Sertório que vai explicar Alexandre. Há muitas escolas deste gênero para os encarnados que se dispõem a aproveitar os momentos de sono físico. Então, né, essas escolas espirituais são milhares espalhadas. Cada um de nós, em determinado momento de um sono, nós temos a capacidade de sermos encaminhados até uma delas para nós termos instruções. Então, eu já falei algumas vezes aqui, né? Eu gosto sempre de lembrar, quando eu estava em São Gabriel da Cachoeira, no meio da selva amazônica, a Amazônia é uma região espiritual riquíssima, né? Riquíssima a espiritualidade da Amazônia. E aí eu fui convidado a dar palestra num centrinho lá, pequenininho. Então, inclusive, quem era a presidente, a coordenadora do centro, era uma indígena, uma senhora indígena, já idosa. E, no início, teve uma noite que eu fui para casa, depois da reunião espírita, e dormi para trabalhar no dia seguinte. E lembro que, durante o sono, eu fui convidado a me retirar do local onde eu estava, no meu quarto. Eu lembro exatamente disso, eu saindo da porta do meu quarto, indo, adentrando uma região da mata, tinha uma pessoa me conduzindo, que eu não lembro quem que era. Adentrei a região da mata, e no meio da mata, chegamos numa região de uma gruta, fazendo uma sala imensa, que era um auditório, com várias pessoas e um palestrante espírita. Né? Então, quando acordei, eu achei muito interessante isso. E sempre quando eu estudo essas instruções espirituais, né, eu lembro desse sono. Foi bem... lembrei com bastante vivacidade. Tá? Então, Sertório está explicando que existem várias escolas dessas. É natural que os discípulos permanentes desse ou daquele setor
caiba o direito de interrogar, né? Então, o que são os discípulos permanentes? Aqueles assíduos, né? Eles têm direito de interrogar. Como vemos, não há particularismos. Trata-se de uma questão de ordem dos serviços, mesmo porque os aprendizes de comparecimento eventual terão direitos outros, por sua vez, lá nos núcleos a que eles pertencem. Ô, Né? Marcos, Pois não? eu estou com uma dúvida. Aqui fala que há muitas escolas desse gênero para os encarnados que se dispõem a aproveitar o momento de sono físico. Como nós, encarnados, podemos nos dispor para esse momento físico? É algo que é consciente, inconsciente, ou é algo que já vem no planejamento reencarnatório da gente? Ou qualquer pessoa pode se dispor? Como ter essa consciência dessa disponibilidade desse trabalho na hora do sono físico? Qualquer pessoa, né? E é interessante que tem esse filme que passou agora, Espírita. Eu acho que é o Nosso Lar 2, que mostra a pessoa, durante o sono, eles aproveitam durante o sono para levar para a colônia espiritual para poder explicar. Eu acho que é o Nosso Lar 2 mesmo, esse filme. Não sei se vocês lembram. Tiram, resgata a pessoa da Terra e chega na colônia espiritual, no banquinho lá, Aniceto, que é o celular, né, explicando para ele, né? Então, é isso daí. Então, qualquer pessoa. Agora, existe, logicamente, o que nós podemos fazer para tornar fácil esse desprendimento e nós sermos instrumentos de condução. O quê? Tudo aquilo que nós falamos, do preparo para o sono. Então, o preparo para o sono começa não é à noite, já é durante o dia, né? A gente sempre fala isso. Durante o dia, nós nos permitindo orar e vigiar, né? Permitindo orar e vigiar, nós nos permitindo observar coisas belas durante o nosso caminho, né? Verter o nosso olhar para o belo, nós não absorvermos más energias, tudo durante o dia. À noite, uma alimentação serena, né? Uma alimentação leve, uma leitura edificante ou uma música edificante antes de dormir, a oração. Então, isso tudo é um preparo para que nós, durante o sono, tenhamos a facilidade de ser conduzidos por esses nossos amigos. Mas, muitas das vezes, nós vamos a essas reuniões e não lembramos. Vamos nessas reuniões inconscientes, não lembramos quando acordamos, né? Muitas das vezes. Ok? Foi claro? Sim? Alguém tem mais alguma dúvida nesse aspecto, pessoal? Não? Vamos lá, então vamos continuar. Então, Sertório explicando aí que não há particularismo, né? Satisfeito pelo esclarecimento, indaguei. Qual o tema da noite? A programação pré-estabelecida? Há sempre plano organizado para o trabalho, respondeu. Contudo, os temas são improvisados por Alexandre, depois de receber as indagações e consultas dos frequentadores habituais, né? Então, Alexandre recebe essas consultas. O orientador examina atentamente as questões suscitadas pela maioria e fornece instruções de modo a satisfazer igualmente aos assuntos com minoria de interessados. E poderá informar quanto ao tema provocado pela maioria dos aprendizes nessa noite? Creio que se refere à mediunidade, ao fenômeno em geral. Em seguida, o companheiro, por especial gentileza, convidou-me a integrar na Assembleia a equipe dos auxiliares do devotado instrutor que tomara a tribuna
iniciando serviços educativos. Então, Alexandre vai para integrar a Assembleia. Mais do que em outras ocasiões, realçava-se a figura veneranda e potente. Irradiando a luz que lhe era própria, Alexandre dominava a reunião de trabalhadores e estudantes, não pelo magnetismo absorvente dos oradores apaixonados, mas pela bondade simples e pela superioridade sem afetação. Então, Alexandre é esse, né? O espírito mais evoluído, que tem uma luz que lhe é própria. E aqui queremos lembrar que o espírito, ele irradia luz. E quanto mais evoluído é o espírito, maior é o alcance dessa luz irradiada. E é interessante que no Livro dos Espíritos, Kardec interroga para os espíritos, primeiro, como que um espírito pode estar em um lugar ao mesmo tempo e ao outro? Né? Como? E aí Kardec lembra que o espírito é uma chama, uma chama de vela, né? Uma luz. Quanto mais evoluído o espírito, mais intenso é essa luz. Então, a luz, ela irradia 360 graus. Ela irradia para frente, para trás, para cima, para baixo, para o lado. Ela irradia. E essa irradiação, ela vai espalhando e permite com que os eflúvios dessa espiritualidade estejam presentes. E aí nós lembramos Cristo, né? Lembramos Cristo. Por que Cristo falou? Onde 2 ou mais orarem em meu nome, ali estarei. Um planeta gigantesco desse, né? Porque Cristo é a luz que sustenta a Terra, a luz crística. Ela irradia, contagiando o globo terrestre todo. Então, quando nós elevamos o nosso pensamento ao Cristo, nós entramos em consonância com essa luz. Então, Cristo está junto conosco. Eu vou só um fenômeno físico, né? O fenômeno físico da ressonância, né? E da reverberação. O que é esse fenômeno, né? Esse fenômeno é aquele fenômeno que eu já falei, né? Que toda substância tem a sua energia própria. Toda substância, né? Um copo tem a energia própria do copo. E a energia, uma taça tem a energia própria da taça. Eu já dei esse exemplo aqui. Então, uma taça, ela é formada, como todo o corpo, de moléculas que é aglomerado de átomos. E átomo é energia, né? Eu já falei isso várias vezes, né? O átomo é formado por um núcleo central que tem massa desprezível e ao redor do núcleo são os elétrons, que possuem energia. De tanta energia que o elétron possui, ele fica girando em torno do núcleo. De tanta energia que ele possui, e não tem massa. A massa do elétron também é desprezível. Então, se um átomo é praticamente zero massa, né? E se as moléculas são constituídas de átomo? E os materiais são constituídos de moléculas, nós concluímos que os materiais são energia. Tá, por que eu estou falando isso? Existem alguns barítonos, né, que emitem com a voz determinada frequência aguda, né, daquele gritinho dele, né, daquele gritinho, e essa frequência aguda, ela consegue entrar em ressonância com a energia de vibração das moléculas das taças, por exemplo, dos cristais.
né? E porque cada molécula tem sua energia, ela fica vibrando. E quando ele emite a vibração da sua voz na mesma frequência dessa molécula, essa energia dele coincide com a energia dessa molécula e elas ficam vibrando, aumenta a vibração dessa molécula. E aí quebra os cristais. Quebra os cristais. Isso é um fenômeno físico. Então, quando nós elevamos o nosso pensamento em oração, é igualando essa energia, a energia emitida pelos espíritos superiores, por exemplo, Cristo. Entramos em consonância. É feito físico isso, gente. É feito físico. Entramos em consonância com as energias. Então, nós estamos, por isso que Paulo fala, né? Não sou eu mais que estou presente, mas ele que está presente em mim, né? Que é a mesma vibração. Mesma vibração. Ok? Então, vamos continuar. Então, por que eu estou falando isso? Então, porque é a luz do Espírito, falando que Alexandre, né, ele irradiava a luz que lhe é própria, né? E essa irradiação faz com que ele dominava a reunião, porque ele atingia todos da reunião com aquela irradiação dele. E aí eu quero só lembrar o Livro dos Espíritos, né? A organização do Livro dos Espíritos, que é organizada em 4 partes. Primeira parte, as questões básicas para nosso entendimento. Começa com a primeira questão, que é Deus, para evoluindo, para que a gente possa partir para a segunda parte do Livro dos Espíritos, que é o mundo dos espíritos. Entendendo o mundo dos espíritos, nós vamos para a terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais. E entendendo as leis morais, nós temos condições de caminhar para a quarta parte, que são as esperanças e consolações. Esperanças e consolações terrenas, gozos e penas terrenas e gozos e penas futuras. Essa é a organização do Livro dos Espíritos. Então, o segundo livro, que fala sobre o mundo dos espíritos, né? Ele tem um capítulo 4 que chama da pluralidade das existências. O que é pluralidade das existências? As várias reencarnações. As várias reencarnações, né? É preciso que renasça de novo, né? Então, dentro desse capítulo 4, pluralidade das existências, tem um tópico chamado encarnação nos mundos, nos diferentes mundos. Por que eu quero trazer isso? Porque a questão 188, Kardec pergunta: os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados ao mundo do que aos outros? E os espíritos respondem para Kardec: habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte, né? Então, os espíritos superiores são esses espíritos. Nós sabemos a moradia dos espíritos superiores são os mundos celestes, né? Os mundos celestes. E de lá, a energia deles são tanta que eles contagiam os outros mundos e têm essa capacidade de estar presente onde eles são solicitados. Então, Alexandre traz essa energia radiosa e brilhante que a todos contagia nessa palestra. Ok? Podemos continuar? Alguém quer fazer algum comentário? Tá. Todo mundo quietinho. Vamos lá, a espiritualidade está cutucando vocês aí, viu? Dá vazão com a espiritualidade está dizendo aí do lado de cada um. Então, vamos lá. Não, eu vou falar, então. Ah, por favor, né? Seja Assim, porta-voz. eu achei que era pueril, assim, mas já que você falou... Nunca a Cristo sempre falava para multidões, né? E naquela época não existia internet, né? Não existia telefone. Então, como é que ele conseguia alcançar sempre multidões? Por causa de quê? Da luz, né? Quando você estava falando da luz, aí veio essa imagem.
A luz dele atraía multidões, né? Porque ele falava com o espírito, né? Ele falava com o seu espírito, né? E aí era de espírito para espírito, né? Então atingia todo mundo, independentemente da acústica do local, né? Na hora que você falou isso, aí veio várias passagens do Evangelho que Cristo sempre falava para multidões, né? Uhum. Aí eu disse, caramba, realmente é física, né? Imagina, é física, exatamente físico, né? Imagina, né? Aquela época, como que se atingia todos, né? E era uma multidão mesmo. No Sermão das Montanhas, os apóstolos ficaram assim abismados, né? Meu Sim. Deus, como é que ele vai dar conta disso? É impossível, não tem como, né? E é interessante que o Cristo, ele contagiava a energia dele, né? Contagiava tanto que tem relato, né, dos irmãos espirituais que Cristo, ele contagiava a todos a quilômetros de distância antes dele chegar na cidade. Antes dele chegar na cidade. Tanto é que é assim, né? Tanto é que é assim. Por exemplo, o próprio Sermão da Montanha fala que quando ele estava chegando perto do monte, uma multidão já o aguardava. Já o aguardava. Né? Ele não pedia para sair convidando, mandando mensagem de WhatsApp, né? Você está presente em tal local, tal hora, né? Boca boca a boca, nada, né? Ele só se deslocava. Para chegar. Se deslocava e emitia os seus pensamentos, né? Dagobert. Esse relato da física quântica, os efeitos de luz e extensibilidade dessa luz, está muito bem catalogado no livro Cartas de Cristo. Acho que o pessoal já deve ter lido. E, principalmente na carta 1 e 2, ele fala bem especificamente isso. Bem interessante essa observação. Qual livro que é, Bego? Cartas de Cristo, que foi uma canalização feita por uma britânica que hoje tem 92 anos. Passou 40 anos fazendo essas canalizações e depois fez esse livro, Cartas de Cristo. Cartas de Cristo. Segundo ela, tinha conexão direta com Cristo, com Jesus. E falando toda a experiência que ele teve no deserto, que foi a maior experiência que ele teve na vida dele, ele fala isso aí, e que muita coisa que não tem no Novo Testamento está ali descrito com detalhes impressionantes. Vale a pena dar uma... E o que você acha dessa transmissão energética do Cristo, da Go, segundo a física quântica? Ele fala da interação entre matéria e espírito, né? E que tudo é energia positiva, luz, e que se fizéssemos uma meditação bem elevada, atingiríamos níveis que podíamos comunicar com as pessoas. E tudo no mundo é matéria, é energia. Tudo é energia. Esse livro, basicamente, ele fala tudo é energia. Ele fala, inclusive, esses efeitos que aconteceram com ele, bem explicados. É um livro bem interessante mesmo. São 9 cartas. São 9 capítulos bem sobre a vida dele. Bem interessante. Excelente, Dago. Muito obrigado pelo comentário, Dago. Por favor, Dago, você participe mais dos nossos encontros, coloque para fora as palavras. Dago é amigo nosso que trabalhou com a gente lá no hospital do Exército lá. Então, coloque para fora suas contribuições, que são muitas que você tem aí. Imagina. Vamos lá. Então, vamos continuar. Alguém quer comentar alguma coisa? Liana quer. Liana, por favor, Liana, abra seu coração, Liana. Eu preciso da sua participação. Sua voz se deixa muito escondida, Liana. Por favor, seja mais... Contagie mais a nós com sua voz. Não, eu não tenho nada a acrescentar nesse sentido, não, porque o que veio aqui na minha mente foge, talvez, do que está sendo colocado. E como eu também não tenho conhecimento, né, do que é oficial, nem mesmo na Bíblia, me chamou realmente a atenção quando eu assisti The Chosen, e anteriormente, né, aquela cena lá na montanha, do Sermão da Montanha, que os apóstolos, inclusive Maria, a Maria Mãe, Maria Madalena, estava entre aquelas pessoas, colocando cartazes, pregando o cartaz no boca a boca, convidando, dizendo a hora.
E eu achei aquilo muito interessante, justificando, inclusive, que naquela época, não tendo um processo de comunicação tão eficiente, né? É. A gente conta com a iluminação que o próprio Cristo tem na presença, na palavra, mas eles conseguiram colocar ali, de alguma forma, havia um vácuo nessa explicação, e a gente passa a entender que dentro do processo, mesmo simples, do boca a boca, eles conseguiam comunicar e trazer as pessoas. Mas aí eu estou vendo que a explicação realmente é a força de Jesus, a energia de Jesus, né? Pensamento. Ali aquela é a visão do diretor, né? A visão artística do diretor, né? É para dar uma explicação, né? Para dar uma explicação, tentar explicar. Né? Como é que vai falar lá, né? Sobre energia, sobre a Tem Então, é muito pesado, né? Para o público, né? Muito pesado. A executiva realmente é o olhar do produtor, né? Mas é muito bom você ter colocado isso, né? Para mostrar para a gente, né? Como que pode, né, explicar de uma determinada forma para o público leigo, né? Como que seria isso daí, né? Mas é bem interessante. Mas é essa energia, né? Essa energia contagiante do Cristo, né? E é interessante, eu lembro, né, naquela passagem, né, sobre a Páscoa, comemoração da Páscoa, para a última ceia, né, que Cristo vai e fala, procure um homem com balde na cabeça, né, assim, para a gente compreender, né, como que era o Cristo, né, como que era o Cristo, e como que ele recebia. Então, a gente está falando de desdobramento, né, então o Cristo, né, ele se desdobrava, comunicava com todos, né, tanto é que ele já comunicava e já acertava com seus discípulos, vai ter um homem com jarro na cabeça. Então, é essa energia, né, contagiante do Cristo que nós estamos falando aqui. Ok. Oi. Posso ler um pedacinho de uma passagem do livro Nos Domínios da Modernidade? Fala assim. Agora, se você tiver para poder falar qual o livro, qual o capítulo direitinho. Nos Domínios da Mediunidade, pelo Espírito de André Luiz, Franciscano Xavier. É o capítulo 1, que eu abri não foi por acaso, né? Estudando a mediunidade. Aí fala o seguinte: vemos a mediunidade em todos os tempos e em todos os lugares da massa humana. Nós exemplificamos agora isso, em todos os tempos da massa humana. Aí, que me chamou a atenção. Inclusive, não está nem grifada, né? Mas me chamou a atenção. Missões santificantes e guerras destruidoras, tarefas nobres e obsessões pérfidas guardam origem nos reflexos na mente individual ou coletiva, combinados com as forças sublimadas ou degradantes dos pensamentos de que se nutrem. Saibamos assim cultivar a educação, aprimorando-nos cada dia. Médiuns somos todos nós, nas linhas de atividade em que nos situamos. Então, a mediunidade tanto está para o lado do bem, como também está para o lado de guerras, né? Para o lado do mal. Igual a gente lembra, né? Que mediunidade é servir de meio, né? Meio, justamente. É isso, servir de meio de comunicação com os espíritos. Tem outra parte também que me chamou a atenção. A força psíquica, nesse ou naquele teor de expressão, né? Ou para o bem, né? Ou para missões santificantes, ou para guerras destruidoras, nesse ou naquele teor de expressão, é peculiar a todos os seres, mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade. Sem acrisolamento é sem o ato de purificação da individualidade, né? Aí, mais na frente, fala um pouquinho que é perigoso possuir a mediunidade sem saber usar. Por isso que a gente precisa estudar. Pois é, então, mediunidade é isso, né? É esse intercâmbio com o mundo espiritual que nós todos temos e com a própria elevação do pensamento nós fazemos. Eu sempre falo elevação do pensamento, e não a descida do pensamento, né? Porque a gente pode ir para cima
ou para baixo, né? E aqui eu vou dar um exemplo do livro Entre a Terra e o Céu, que nós estudamos de André Luiz. Odila e Zulmira, né? Então, tinha um senhor, que era o Amaro, ele tinha um casamento com a sua esposa, e a esposa, ela tinha uma energia, ela cultivava uma energia, né? Muito ruim, muito baixa. Então, ela ficava tendo crises de ciúmes homéricas no casamento, e essa energia baixa, repetidas vezes, né, criou um envolvimento tão pesado para ela, que quando ela desencarnou, ela foi para as regiões umbralínicas, as regiões inferiores. E o Amaro teve um segundo casamento. Com esse segundo casamento, a segunda esposa, essa segunda esposa, ela se permitiu também baixar a energia dela com alguns quadros de ciúme. E quando essa segunda esposa se permite abaixar sua energia, ela entra em consonância com aquelas energias baixas da primeira esposa de Amaro, que tinha desencarnado, estava nas regiões umbralínicas, então ela passa a ser obsediada por essa primeira esposa. Né? Então, para a gente lembrar aí né, da mediunidade, né? A gente pode ser por alto ou por baixo. Né? Você pode invadir tanto as camadas superiores como as camadas inferiores. Então, nesse livro aí conta bem isso, essa descida dessa segunda esposa de Amaro, se permitindo, então, entrar na mesma região vibratória daquela primeira esposa que faleceu. Ok? Mais alguém tem algum comentário aí? Muito bom a leitura da Adriana. Então, vamos continuar aqui. Todas as atenções centralizadas nele, começou a explanação com uma rogativa ao Senhor, suplicando-lhe o dom de compreender o auditório e de se pôr nele compreendido. Então, Alexandre vai e faz aquela prece inicial, rogando ao Senhor, né, que ele pudesse compreender o auditório e transmitir, né, o que ele precisava de transmitir. Era tocante e nova para mim, Alexandre comentando, André Luiz comentando, semelhante oração, inteiramente espiritual e sem o mínimo laivo de personalismo. Todavia, quanto mais procurava impessoalizar-se, afirmando-se mero instrumento da vontade divina, mais destacado se tornava o orientador, aos meus olhos, como verdadeiro expoente de sabedoria, humildade, prudência, fidelidade, confiança e luz. Fim da oração comovedora, começou a falar, dirigindo-se aos ouvintes com palavras firmes e diretas. Irmãos, prosseguindo em nossos trabalhos, comentaremos hoje vossos pedidos de orientação mediúnica, em face das dificuldades que se vos apresentam na luta de cada dia e que classificais como impedimentos de natureza psíquico-fisiológica. Então, ele está falando aqui sobre os pedidos do público para orientação mediúnica, em face dos impedimentos que o público classificava de natureza psicofisiológica. E o que é isso? Né? Algum comprometimento individual atrapalhando a parte psicológica e atrapalhando a sua mediunidade. Então, por exemplo, um dia que eu passei mal, né, eu fico reverberando isso comigo e tenho o meu psique comprometido e, portanto, a minha ligação com a espiritualidade de luz se torna comprometida. Então, o Alexandre vai explicar sobre isso. E ele comenta: desejais realizações generosas nos domínios da relevação superior,
sonhais conquistas gloriosas e realizações sublimes. Entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida humana. Então, para nós, o conselho do capítulo, não sou meu, estou falando, é Alexandre, está falando. Se nós queremos melhorar a nossa comunicação com a espiritualidade de luz, há que corrijamos nossas atitudes mentais diante da vida humana. Então, o que é corrigir as atitudes mentais diante da vida humana? Tem um pesquisador que ele debruçou sobre uma certa população com um N grande, um número grande, estudando sobre os problemas que afligiam aquele grupo de estudo gigantesco dele. Cada um tem o seu problema e ele ia estudando os problemas. E ele concluiu o seguinte, que os problemas, 10% dos nossos maiores problemas é realmente o peso do problema. 90% do nosso problema é como nós encaramos esse problema. Né? Então, é como a gente encara as dificuldades da vida. Então, 10% é a mesma dificuldade, mas 90% é como eu encaro a dificuldade, como eu sobrecarrego a dificuldade com o meu estado mental, né? Com o meu estado mental. Então, por isso que Alexandre falou, há que corrigir suas atitudes mentais diante da vida humana. E é interessante que Herculano Pires, pois não? Alguém quer falar? Marco, só complementando, rapidinho. Aí isso me faz lembrar a filosofia estoica, Sêneca, Marco Aurélio, que ele fala a necessidade intensa de termos controle, e com isso, o problema não é como se apresenta, mas como a gente interpreta na maior parte das vezes. Esse é o grande problema. E o estoicismo está isso para ensinar a gente. Pois é, né? Marco Aurélio, né, tem aquele livro Meditações, né, Dago? E que, na verdade, não é um livro, né? É uma compilação da agenda de Marco Aurélio, que é o imperador, né, de Roma, ali, do século III depois de Cristo. Então, o Marco Aurélio, ele, nessa compilação chamada Meditações, ele fala uma das partes daí, né? O Dago acabou de falar. Pois não, Guto? A gente pode observar, tanto nos estudos espíritas, tanto no Evangelho, tanto no cristianismo, não importa qual for a religião que o ser humano ele pode conhecer todo o Evangelho, ele pode conhecer toda a obra de Chico Xavier, ele pode dominar todas as formas do conhecimento espírita. Ele pode ter um nível intelectual elevado. Ele pode estar à frente de grupos de estudo, o que for. Mas quando fala das coisas de Cristo, se ele não falar com o coração, ele não é nada. Ele não passa nada. Chico Xavier sempre botou o coração nas palavras, na boca. E nós vemos alguns dirigentes, alguns evangélicos, vaidosos, achando que domina todas as técnicas do conhecimento espiritual, mas se perdem na sua vaidade e se perdem por não falar com o coração,
querer falar com o conhecimento, com a sua capacidade de memória, de guardar coisas e transmitir. Não adianta. Se não for com o coração, não adianta. Porque é o coração da gente que vai atingir o outro, o próximo, tá? Não é o teu conhecimento, a tua integridade. E a gente vai acabar observando nesse capítulo isso de Alexandre, tá? Que ele coloca justamente isso, o coração nas coisas que ele passa para os outros. Era essa coisa que eu tinha a dizer. Pois é, Guto, é excelente a sua lembrança, né? E de Chico, né? O Chico fazia com o coração, mas ele estava apenas cumprindo, né, um conselho de Cristo. Cristo, em Mateus, né, naquele sermão da montanha maravilhoso, na metade do sermão, né, eu falei que no capítulo 6, no versículo 33, né, Mateus falando para você voltar ao primeiro lugar, reino de Deus, mas um pouquinho antes dele, no capítulo 6, mas no versículo 21, é aquela fala de Cristo, né? Onde Cristo diz, através de Mateus, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração, né? Então, para aquilo, quando você faz com o coração, você internaliza todas essas coisas boas em você, né? Então, o seu tesouro vai estar ali, internalizado no seu coração. Então, quando Chico fazia com o coração, né, ele internalizava todas aquelas obras magnânimas dele no próprio coração. Alguém mais um comentário? Não? Só Então, reforçando o que o Guto falou, né? Que Alexandre, na rogativa dele, ele pede, né? Senhor, suplico-lhe o dom de compreender o auditório e de ser por ele compreendido. Né? Essa frase aqui resume a humildade dele. verdade, uma frase maravilhosa mesmo. Certo. Então, gente, nesse tópico, né, desse conselho, que é o conselho do capítulo de hoje para nós, há que corrigir suas atitudes mentais diante da vida humana. Eu trago aqui uma passagem de Herculano Pires, né? Então, Herculano Pires foi um jornalista e o Herculano Pires ele estava até no programa Pinga Fogo, né? Entrevistando Chico Xavier, Herculano Pires. Tem livros espíritas, Herculano Pires, e ele tem um capítulo chamado Atitude Mental na Vida Diária. Ele coloca 10 atitudes para nós, para que nós possamos fundamentar este conselho de Alexandre a que corrigir suas atitudes mentais diante da vida. Então, o que o Herculano Pires nos indica? Para que nós possamos mudar as nossas atitudes mentais. Primeiro, número 1, ao acordar, diga a si mesmo: Deus me concede mais um dia de experiência e aprendizado. É fazendo que se aprende. Vou aproveitá-lo. Repita isso várias vezes, procurando manter essas palavras na memória. Conselho de Herculano Pires. Número 2. Ligue-se a pensamentos bons e alegre. Repila as más ideias. Que a gente sempre diz, né? Mantenha a mente em coisas boas, o olhar em coisas boas, combata aquelas más ideias que vão surgir durante ao longo do dia. Compreenda que você nasceu para ser bom e normal. É normal. Mas as más ideias e as más tendências existem para você rebatê-las, nunca para se entregar. Mude a maneira de encarar a terceira. Muda a maneira de encarar os seus semelhantes. Na essência, somos todos iguais. Se alguém está irritado, não entre em sua irritação. Trate-o com bondade. Ajude-o, que também será ajudado. E é interessante, né, nesse item 3 aqui,
Há que corrigir suas atitudes mentais diante da vida, e naquilo que o Dago também falou, o Dagoberto falou conosco, né, sobre 90% é como a gente se porta diante do problema, é isso. Então, se o problema é estar com uma pessoa que está irritada à nossa frente, nós poderíamos também entrar na mesma vibração dessa pessoa, se irritar também. Ou nós podemos tentar ajudar essa pessoa, ou seja, mudar a nossa atitude mental. Número 4. Vigie seus sentimentos, pensamentos e palavras nas relações com os outros. O que nós damos, nós recebemos de volta. Então, vigiar sentimentos é o que eu sinto em relação àquele que está comigo durante o dia. Cuide do que você sente, porque o que a gente sente, a gente extravasa para o outro e o outro recebe. O que eu penso do próximo? Estou pensando coisas boas, salutares, vem um pensamento não bom. Combata e pensa coisas boas do outro. E mais ainda, não só o que eu sinto, o que eu penso, mas como eu verbalizo as coisas, o que eu permito que saia da minha boca durante o dia, nas relações com os outros. Eu controlo para que saia coisas construtivas, ou eu me envolvo naqueles comentários de baixo calão que estão sempre perto da gente, né? Então, controlar isso. Como que nós nos relacionamos com os outros durante o dia? Através do sentimento, do pensamento e das palavras. Número 5. Não se considere vítima. Você pode estar sendo o algoz sem perceber. Ou seja, é você que muitas das vezes pode estar agredindo alguém. Pense nisso constantemente para melhorar suas relações com os outros. Viver é permutar, né? É você trocar de posição. Examine o que você troca com os outros. 6. Ao sentir-se abatido, não entre nesse astral. Então, eu assisti uma palestra, né, do Rossandro, e o Rossandro falou, né, a nossa vida não é uma reta. A nossa vida são aquelas ondulações. Existem picos e existem vales. Existem picos e existem vales, né? Então, eu acordo um dia muito bem, saio para trabalhar, prestando atenção no céu azul, nos pássaros que estão cantando. Mas no outro dia que eu levanto, eu acordo meio que brocochô. Eu vou sair, não vou prestar atenção em nada, meus pensamentos já começam. Então, isso é normal, mas que nós consigamos perceber esses dias que não são tão altos para combater essas atitudes debaixo de calão que meio os nossos pensamentos, né? Então, ao se sentir abatido, não entre nesse astral. É difícil sair dele. Lembre-se de que seus males são passageiros, mas se você os alimenta, eles durarão. E é você que sustenta seus males. Cuidado com isso. Então, quando ele fala aqui, né? É você que alimenta os seus males, que sustenta os seus males. E aí eu lembro de um pensamento, né, que eu sempre trago comigo, que fala o seguinte: há sempre dois lobos brigando dentro do homem. Dois lobos. Um lobo é o amor. O outro lobo é o ódio. Eles vivem se brigando. Quem que vai sair vencedor? É aquele que você mais alimenta, que fica mais forte, né? Então, se você alimenta mais o lobo do amor, é ele que vai sair sempre vencedor. Então, prestemos atenção onde nós estamos vertendo os nutrientes dos nossos pensamentos, se é para as coisas boas ou se é para as coisas ruins. E permutar faz parte da nossa vida. Se nós percebemos que nós estamos
direcionando durante o dia mais alimento para essas coisas de baixo calão, que nós permutemos, nós troquemos isso, voltemos para o outro lado e passamos a alimentar as coisas belas que tem dentro de nós. Item 7. Frequente a instituição com que se sintoniza. Frequente. Não fique pulando de uma para outra. Quem não tem constância, nada consegue. Então, assim, se nós estamos no nosso grupo de estudo, sejamos assíduos nesse estudo, né? Porque nós criamos vínculos entre nós, encarnados, e vínculos entre nós e desencarnados, que sabe que nós estamos toda quarta-feira, nesse horário, com esse pensamento no bem, e eles vêm para nos auxiliar e iluminar a nossa casa, a nossa vida, o nosso coração. Número 8. Se você tem visões, sente toques ou arrepios, não se preocupe, nem se assuste com esses efeitos físicos. Leia diariamente, de manhã e à noite, ao deitar-se, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Medite sobre o que você leu. Abra o livro ao acaso. Neutralize influências negativas com o poder da sua vontade. Leitura edificante. Número 9. Reformule o conceito de si mesmo. Você não é um pobrezinho abandonado no mundo. Os próprios vermes são protegidos por leis naturais. E aqui nós lembramos, né, A Caminho da Luz, né, o livro fabuloso de Emmanuel, que fala que o Criador ama igualmente o verme que o representa no seio da terra, quanto ao arcanjo que está do lado dele. Maravilhoso isso, né? Maravilhoso. Então, os próprios vermes são protegidos por leis naturais. Estabeleça pouco a pouco o controle de si mesmo. O autocontrole, o autoconhecimento, com paciência e confiança. Você não depende dos outros, depende de sua mente. Mantenha arejada. E 10, para finalizar, estude as obras de Allan Kardec. É o que nós fazemos nos nossos encontros. Então, quando Alexandre falou para a gente que corrigir as suas atitudes mentais diante da vida, vem Herculano Pires e nos dá 10 passos para que nós possamos exercer isso que Alexandre nos recomenda. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Não? De nenhum item? Todo mundo pratica os 10 itens diariamente? Então, Ainda não cheguei nesse patamar, não. Mas eu vou chegar. Muito bom. Pois não, Leandro? Pode abrir seu som, Leandro. Liana, quer fazer algum comentário? Acho que ela não está conseguindo abrir o microfone. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para ela. Consiga, vê se consegue. Está difícil, ela não está conseguindo. Acho que ela está no celular. Tá. É porque aqui está aparecendo para mim que eu não consigo ativar, né? É possível ativar o som de outra pessoa, não entendi. Acho que ela está no celular. Ela disse que vai falar depois. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu leio lábios. Dá para eu fazer assim, ó. Deixa eu ver aqui. Então, por aqui eu não consigo, não. Tá. Então, vamos lá. Então, vamos continuar. Vamos continuar. Consegui! Opa! Eu só ia acrescentar uma informação. Quando você elencou aí você mostrou como exemplo nossos encontros, né? Mostrando a necessidade de
de nossa frequência, de estarmos aqui todos envolvidos num pensamento positivo e que nós temos a presença dos nossos bons espíritos para nos acompanhar. Aí eu acrescento, temos também a oportunidade, nesse momento, de termos presentes também espíritos que precisam vir aqui também para atender, né? Que não vêm com coisas tão positivas, trazendo coisas negativas, mas que também têm a oportunidade, a partir desse momento, mudar o seu comportamento mediante tudo que é visto aqui. Só para a gente acrescentar esse momento, o quanto é rico, o quanto é importante, né? Para a luz de todos, daqueles que estão inferiormente, nesse sentido de energia, quanto aqueles também de energia positiva. Não, meu filho, espere, por favor. Muito bem lembrado, Adriana, seu áudio está aberto, tá? Muito bem lembrado, Liana. É verdade mesmo, né? E nas obras, né, nas obras espíritas, muitas das obras, e das que nós estamos estudando, né, relatos de irmãos desencarnados que utilizam essas reuniões como ponto de apoio, de refazimento. Ponto de refazimento. Muito bem lembrado. Então, pessoal, 9h10, então acho que a gente pode finalizar o estudo por aqui, para que a gente possa recomeçar na aula no nosso encontro que vem, nesse ponto. Pergunto se alguém quer fazer algum comentário final do que foi dito aqui hoje. Não? Então, eu convido a quem tiver no coração aí, voluntário, para poder fazer a prece de finalização. Quem pode ser? A Malu? Pronto. Eu faço. Ok, Malu. Então, vamos lá. Pode fazer. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a espiritualidade por mais uma oportunidade desse encontro e vamos rezar a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Muito bom o estudo de hoje. Muito bom. Muito bom, devido à participação de todos. Então, é preciso que todos participem, né? Todos participem. Então, recomendo que dê uma lidinha antes no capítulo, porque quando você lê o capítulo, começa a se receber os inputs. Esse ponto é interessante, você pode até pesquisar mais alguma coisa para trazer para a gente, né? Quando você está lendo, pesquisa e tal, e aí vai fazendo os comentários que enriquecem o nosso estudo. Né? Então, muito obrigado a todos, espero a todos na próxima quarta-feira, né? Então, desejo boa noite para todos. Boa noite. Mais. Até a quarta. Boa noite, moçada. Boa noite, Márcio. Até mais.